Oi, vamos lá? Então, dando continuidade aqui à leitura do Alma Essência Pensamento que Sou, vamos avançar agora para o capítulo 18, cujo título é o capítulo 18 na nossa sequência, né? Mas o nome do capítulo é 64. Então vamos lá. Aqui a gravura do capítulo. Então, e aqui a capa do livro. Vamos lá. Besteira. Um jabazinho não faz mal a ninguém, né? Então é isso aí. Capítulo 64. Sim, considerava que vivia na plenitude da existência. Não na plenitude ainda. Queria experimentar muitas coisas por vir. Queria conhecer o desconhecido. Queria saber como é o amor de verdade. Tinha muita consciência disso. Buscava. O jogo de xadrez era como um amante para mim, insaciável. Ser dentista tinha lá suas responsabilidades, mas me havia bem nesse ofício e agora estava pronto para o próximo passo. Esta minha prontidão veio aos poucos e ao longo dos anos, sendo que, dentre tantas influências que recebi, tantas experiências já vividas, houve algumas decisivas na concepção do meu caráter e, se uma pessoa que nos deixa não sabemos ao certo para onde vai, sabemos o que guardamos dela. Suas memórias são tesouros especiais que por muito tempo norteiam nossos ideais e pensamentos. Lembro vivamente das conversas com a mamãe. 2 pontos. O mais importante a fazer nesta vida, meu filho, é ser verdadeiro e buscar aquilo de que se gosta. Não refreie teus sentimentos e tente traçar o teu caminho ao lado deles. No entanto, nunca te esqueças dos mistérios que há na vida. E para sua proteção, reze. Reze sempre e muito para Deus, nosso Senhor. Desde criança ouvia esse ensinamento de mamãe, na forma das mais variadas frases e conversas. Entretanto, nos últimos momentos de sua vida, quando se acentuaram estes nossos encontros, percebi mudanças em seu pensamento. Agora, mais próxima de sua última despedida, estava mais religiosa ainda e ao mesmo tempo mais ecumênica, por assim dizer. De forma mais ou menos rápida, nas últimas semanas, foi desvelando-se para mim o seu verdadeiro, ou pelo menos seu mais recente pensamento. O que quero dizer é que supomos sempre que o pensamento de uma pessoa é o seu verdadeiro pensamento, ou seja, aquele em que verdadeiramente acredita. Imagino, contudo, que uma pessoa, à beira de deixar a existência para possa criar novas formas de pensar e que estas não necessariamente sejam falsas ou verdadeiras. Repetindo. Imagino, contudo, que uma pessoa à beira de deixar a existência possa criar novas formas de pensar e que estas não necessariamente sejam falsas ou verdadeiras, mas formas diferentes e com as quais a pessoa não tivera como raciocinar sobre elas ou não tivera coragem de assumi-las. Minha impressão acerca do que se passa com a mamãe vinha possivelmente da quantidade infindável de horas deitada à cama, pensando sobre o trabalho que dava às pessoas ao redor, à Maura, à Memê, aos filhos, pensando e pensando e pensando sobre o peso que sua vida foi adquirindo e que foi transformando o seu viver e o estorvo a que se resumira, e o torvelinho de todos esses pensamentos materializando-se ali, nela mesma. Materializando-se ali, nela mesma, na cama, molhada e fria, no odor, na falta de espelhos,
na cor do teto, no som do rádio, às vezes alto demais, às vezes baixo demais, na dor de cabeça, no peso sentido por dentro e por trás da testa, outras vezes no alto da cabeça, uma dor cansada, que não passava nas imagens lúgubres e amedrontadoras formadas em seu cérebro em muitas noites escuras de insônia, sendo seu único companheiro um terço velho, sujo e gasto, mas que, por isso mesmo, ela supunha ter mais poder e proximidade com o Espírito Santo. Meu Deus! Pensava e pensava e pensava no peso demasiado grande para aquele pescoço. Tantas conjecturas minhas acerca do que ia à mente de mamãe. O que sei é que, já nos estertores, um dia antes de partir, e ainda muito lúcido e coerente, repeti o conselho, porém com um adendo que me marcou pela modernidade libertária que expressa. O mais importante a fazer nesta vida, meu filho, é ser verdadeiro e buscar aquilo de que se gosta. Não refreie teus sentimentos, tente traçar o teu caminho ao lado deles. No entanto, nunca te esqueças dos mistérios que há na vida. E para a sua proteção reze. Reze sempre e muito para Deus nosso Senhor, ou para o Deus em que tu creias, pois os deuses só existem se nós os cremos. Essas palavras se fixaram e moldaram minha mente de uma forma ampla, calorosa, abrangente e generosa. Penso que, de certo modo, as palavras mistério, vida, Deus e natureza sempre me acompanharam, sem eu saber ao certo seu exato entendimento no que me alcançava. Eu ficara muito impressionado com uma oração que me chegou às mãos como sendo da labra do filósofo Baruch Spinoza, mas que descobri posteriormente ter sido escrita por um médium mexicano, conhecido pela alcunha de Anandivar, nascido Francisco Javier Ángel Real, autor de Conversações com mi guia, muitos anos depois. Não sei por que o texto ficou conhecido como o Deus de Spinoza, já que não foi ele quem o escreveu. Talvez porque coadune com o pensamento do Spinoza, né? Ao texto. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, contes, te divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Para de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. Aí é onde eu vivo e aí expresso meu amor por ti. Para de me culpar de tua vida miserável. Eu nunca te disse que há algo mal em ti, ou que eras um pecador, ou que tua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu te dei e com o qual podes expressar teu amor, teu êxtase, tua alegria. Assim, não me culpes por tudo o que te fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar de teus amigos, nos olhos do teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Confia em mim e deixa de me pedir. Tu vais me dizer como fazer meu trabalho? Para de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem te incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te culpar se respondes a algo
que eu pus em ti? Como posso te castigar por seres como és, se eu sou quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita teu próximo e não faças o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja teu guia. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Esta vida é a única que há aqui e agora, e a única que precisas. Eu te fiz absolutamente livre. Não há prêmios nem castigos, não há pecados nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Não te poderia dizer se há algo depois desta vida, mas posso te dar um conselho. Vive como se não o houvesse, como se esta fosse tua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há nada, terás aproveitado da oportunidade que te dei. E se houver, tem certeza que eu não vou te perguntar se foste comportado ou não. Eu vou te perguntar se tu gostaste, se tu divertiste, se te divertiste, do que mais gostaste, o que aprendeste. Para de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho no mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Aborrece-me que me louvem, cansa-me que me agradeçam. Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, de tua saúde, de tuas relações, do mundo. Sentes-te olhado, surpreendido? Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que tu estás aqui, que estás vivo, que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisas de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro de ti. Aí é que estou. Além dessas palavras, havia a chave. A força está em nós. O que devemos fazer é acreditar. Acreditar em nós mesmos, mas também acreditar em Deus ou no mundo. Vivi o ano de 1951 e o seguinte, de modo tão encantador que era como estivesse num sonho bom permanentemente. Trabalhava, conseguia uma renda razoável, economizava com bastante controle, é certo. Me dedicava ao xadrez e jogava profusamente, muito, todos os dias, cada vez mais e sempre com o máximo prazer. Ter esse tipo de ilação só me permite em pensamento, que sou eu, pois creio que as pessoas em meu redor achariam um tanto estranha a colocação enquanto o mundo à minha volta fervia.
Aqueles anos foram agitados. Getúlio voltara ao poder pelo voto em 1950. O que dele mais aparecia para a plateia, em que me incluo, já que sou JT e JT é quem sou, era a imagem de uma pessoa afável, compreensiva, inteligente que sabia escrutinar os anseios do povo e defender os interesses genuinamente nacionais, produtores das aspirações da sociedade brasileira, para o objetivo de verdadeiramente transformarmos-nos numa nação. Os trabalhadores já o tinham aprovado anteriormente, quando da instituição das bases da legislação trabalhista, o que colocou o Brasil na era da modernidade e em linha, mesmo que timidamente, com objetivos mais afetos ao estado de bem-estar social. Bem, isso era o que a própria máquina de propaganda incutia nos nossos corações e na grande maioria do povo, principalmente nos trabalhadores. Não se sabia bem ao certo sobre os porões do governo ditatorial que Vargas liderava. Agora, mais velho, voltara ao poder pelo voto nos braços dos eleitores e detinha grande legitimidade popular para tentar promover o desenvolvimento nacional. Eu acompanhava toda essa movimentação política pelas notícias dos jornais e torcia sim por Getúlio. Torcia por ele porque torcia pelo Brasil e tendia a pensar que um e outro estavam harmonizados no mesmo diapasão. Mas as coisas vão acontecendo e nunca são exatamente do jeito que pensamos ou mesmo planejamos. Embora Getúlio sempre tenha sido um verdadeiro gênio político, acabou sucumbindo ao ambiente tumultuado e bagunçado que, aos poucos, foi tomando conta do seu governo. Um pequeno grande exemplo foi a questão da Guerra da Coreia. Os Estados Unidos pressionaram o quanto puderam Vargas para que auxiliasse com tropas na contenda lá no outro lado do mundo. Mas aí que a questão esquentou. No Brasil havia duas correntes importantes e mais ou menos fortes que eram antagônicas, os liberais e os nacionalistas. Aqueles cujos interesses apontavam para o fortalecimento de um sistema liberal na economia e em que o capital estrangeiro poderia ser o propulsor econômico em nossas terras, colocavam-se francamente em favor do pleito estadunidense. Getúlio, alinhado notoriamente aos anseios nacionalistas que possuíam por primado o protecionismo e defendiam que a ação estatal era de fundamental importância para o fortalecimento da nação, não tinha muita vontade de anuir ao pedido do grande país da América do Norte. No frigir dos ovos, de maneira planejada ou não, Vargas foi deixando o tempo passar, ajudando aqui e ali os Estados Unidos numa ou noutra coisa, mas, no fim, o Brasil não enviou tropas para a Coreia. Só que isso também ajudou a elevar a temperatura do caldo político que foi indo cada vez mais em direção à fervura em torno de Getúlio. Os anos de 1952 e 1953 foram passando e o país atravessava-os num clima cada vez mais belicoso politicamente. Era como se Vargas tivesse que montar uma bicicleta e se equilibrar no fio de um gume ou de uma corda acima de um vale. E ele vinha bem conseguindo essa empresa, até que o ano de 1954 chegou. E o 8º mês veio em turbilhão. Aquele agosto havia começado bem bagunçado na política do Brasil. Isso num ambiente tomado por indícios, denúncias, acusações, increpações e toda sorte de provocações contra o governo central. E como se diz a boca pequena, se parece pelo de gato, se parece olho de gato, se parece bigode de gato, se parece rabo de gato. O que é? Gato. Era isso. Ao longo daquele ano, foi se estabelecendo um clima em um ambiente muito desfavorável a Vargas, e víamos que a coisa ia ficar feia para valer. Sucedeu que logo no início do mês aconteceu um atentado contra Carlos Lacerda, o maior adversário, diria inimigo mesmo, de Vargas. Engraçado como certas coisas do nosso país acontecem e nunca são esclarecidas para valer. Gosto do Lacerda. Ele pode ser virulento, irracível e raivoso. Tem uma língua que machuca muito seus adversários, mas é astuto, lúcido e inteligente, muito inteligente. Como todo bom político, era um cara ardiloso e se levou um tiro dos capangas do Gregório, ou não, não sabemos. Mas o fato é que a ocasião proporcionou a bagunça toda de que precisava para desestabilizar o governo Vargas, que no fundo era o que ele, Lacerda, estava procurando havia tempo.
Gosto dele. Por outro lado, acredito sim que tenha sido capaz de dar-se um tiro no pé. Quem sabe nem isso. Para acelerar a crise, e isso não acho nada legal ou decente. E nem adianta virem me dizer que isso é política. Não, não é. Nunca saberemos ao certo o que realmente aconteceu. Afinal, há coisas que só acontecem ao Botafogo e ao Brasil. E, tanto quanto se pôde, os esclarecimentos acerca do atentado contra Lacerda nunca chegaram a bom termo. Basta dizer que nem mesmo o prontuário de atendimento do jornalista no hospital Miguel Couto foi utilizado para que se conseguisse conferir as versões, porque simplesmente desapareceu. Mesmo com todos esses senões e atitudes dúbias, gosto do caso Lacerda. Não sei bem porquê, mas sempre fui com a sua cara. Admiro o seu descolamento, pró-atitude, coragem, enfim, ele convencia as pessoas de suas convicções. Falo assim do Lacerda, mas por outro lado eu gosto do Getúlio também. Foi um governante que instalou uma ditadura, mas no período do seu governo foi que o Brasil conseguiu instituir leis que protegem os trabalhadores, como os institutos do 13º salário, as férias remuneradas, a jornada controlada de trabalho. Mesmo não sendo o meu caso, pois como dentista eu mesmo sou meu patrão, reconheço o valor dessas ações no desenvolvimento do país. Fora a questão da industrialização e do forte sentimento de nacionalismo que veio a alcançar as massas. Vargas conseguiu impor-se. Por exemplo, no tempo ainda da Segunda Grande Guerra, as pressões dos Estados Unidos para a adesão ao grande conflito. Acabou não indo, tendo em vista que a Alemanha passara a atacar navios brasileiros. Mas para fazê-lo, barganhou com os Estados Unidos a implantação em nosso território de indústria de base como a siderurgia nacional. Digo tudo isso apenas porque me veio à lembrança o ano de 1930. Recordo-me como se tivesse sido ontem. Eu e o Cício, no centro da cidade, numa das minhas primeiras saídas mais longas, assisti um novo governo chegar ali de frente dos meus olhos de 10 anos, no obelisco, na Avenida Rio Branco. Agora estamos no dia 24 de agosto de 1954. E vou ao Catete com o Walter visitar o Dr. Guimarães. Sim, uma tremenda coincidência. Combinamos a visita já havia uma semana, mais ou menos, e a hora que conseguimos chegar ao consultório do Dr. Guimarães já ficara para a tarde, quando a cidade já soubera do ocorrido no palácio. Getúlio suicidou-se. Depois de pressões extraordinárias vindas, principalmente da virulência dos ataques lacerdistas e das Forças Armadas, Getúlio deu cabo de sua vida com uma bala no peito. A bagunça nas ruas foi indescritível. Ouvíamos em todas as rádios a carta-testamento e os motivos daquele último ato heróico, por certo. O povo saiu às ruas em massa, culpando os jornais opositores, e houve muitas notícias de que a sede da Tribuna da Imprensa e do Globo sofreram ataques de populares em repulsa às suas posições políticas. Quando estávamos os três conversando, o Dr. Guimarães afirmou que ouviu o tiro na manhã daquele dia, embora seu consultório esteja na rua Bento Lisboa e bem próximo ao Largo do Machado. Mesmo assim, eu e Walter acreditamos em sua narrativa. Senti-me privilegiado por ser testemunha da história em duas oportunidades das mais importantes do nosso país. A chegada de uma era e sua partida, e o povo sempre como dignatário e destinatário dessas missões, mesmo que, na verdade, tais revoluções ou acontecimentos acabassem por revelar que os reais destinatários fossem seletos grupos das elites capitalistas. A par de toda essa movimentada vida nacional, recolhia-me ao meu glorioso destino, que era exercer minha profissão, ser marido, já agora pai, e jogar xadrez. O jogo cada vez mais me abria um mundo de experimentos e aprendizados que eu não pudera supor ter na vida. Além do convívio com outros jogadores, a prática do, para mim, esporte proporcionava uma atividade intelectual fascinante. Estava entregue, de fato. E em tudo via números, casas, tabuleiros, relações e correlações. Por exemplo, o número 64.
Um tabuleiro de xadrez contém esta quantidade de casas. Cada tabuleiro é formado por 4 lados. Não, desculpa. Vou continuar a leitura aqui. Um tabuleiro de xadrez contém esta quantidade de casas. Cada casa é formada por 4 lados. Assim, calculando o quadrado de 4, chegamos ao número 16. E se o multiplicarmos pela quantidade de lados de cada casa, alcançamos o mágico número 64. Um distraído leitor poderia perguntar, mas o que isso tem a ver com o jogo em si? É que para mim tudo envolvia os números e a vida. Muitas vezes entrava em verdadeiro transe matemático, pois sempre atentei para o número 8, já que, calculando o seu quadrado, chegamos também ao mágico 64. E se temos o 8 multiplicado por ele mesmo, temos 2 vezes o infinito. E se temos o infinito, quantas infinitas vezes poderemos tê-lo? A presença do 8 na equação e sua representação do infinito ressaltam a mim, de alguma forma, que o jogo representa a infinitude da vida. Não da nossa vida orgânica e que morre um pouquinho a cada dia, mas a vida viva do pensamento e raciocínio humano, o engendramento e criatividade que temos que ter para levar tanto a nossa existência física a bom termo, quanto almejar, por que não, a perenidade do nosso pensar e que, por consequência, leva a nossa alma essência ao infinito. Por isso que, se pensarmos o tabuleiro como o teatro de operações de uma batalha, o que é, na verdade, uma associação direta, cada casa transforma-se instantaneamente num aspecto infinito de possibilidades, o que indica ser o nosso tabuleiro um representante legítimo do próprio universo em que vivemos, tanto o universo físico quanto o universo temporal. Assim, concluímos que, se em uma jogada formal pensada, o caminho escolhido pela peça pode levá-la à sua derrocada, bem como quando traçamos estratégias para a vida, planejamos e executamos a contento, a conquista da vitória e do sucesso é tão somente uma consequência. Quando conheci Irênia, encantei-me de pronto. Fiz questão de iniciar um namoro respeitoso com ela e tentava me apresentar como mais interessante que um cavaleiro pode ser para sua dama. Gostava de estar com ela, sentia uma vibração de energias, uma vontade de vê-la e conversar. Não fazia ideia de onde pudesse vir, mas a vontade, a alegria, o contentamento sempre se renovavam instintivamente ao saber que estava próximo o momento de revê-la. Mantive com a minha namorada um relacionamento afetuoso e terno, tentando dar-lhe total atenção quando estávamos juntos. Sempre que se aproximava o momento de eu a encontrar, certo nervosismo me abalava e eu nem entendia isso direito, mas gostava. O tempo foi passando e os dias e meses só melhoravam. Pensava que, desde aquele sonho, as coisas para mim se assentaram de maneira magnífica. Não podia me queixar. O sonho fora tão intenso que suas imagens não me saíam da cabeça. E volta e meia, uma torrente de devaneio se assenhorava de meus pensamentos, transformando minhas feições em lívidos olhares perdidos no horizonte, no nada. E foi em uma dessas vezes que Memê chegou para conversar comigo. Ela estava muito animada também, pois conhecera um rapaz, Oriundi, por quem estava bastante entusiasmada. Domênico Pastarelli era seu nome. E veio ter comigo, compartilhar suas inquietações e alegrias sobre o namoro e saber o que eu achava. Incrível como a proximidade de nossas idades fazia com que fossem mais comuns essas conversas entre mim e Memê do que entre ela e alguma outra irmã, como seria mais natural de se pensar. Marta e Lourdinha tinham suas vidas de casadas e Memê não queria tomar-lhes tempo, além do fato de não ser mesmo próxima a nenhuma delas. E foi assim que, ao conversarmos por muito tempo, num fim de tarde de sexta-feira,
e depois de ouvir de mim sonhos e pensamentos inúmeros e tantas coisas que também compartilhei com ela, que Memê veio com uma oferta que para ela seria batata. Indicou-me visitar uma senhora que sabia predizer o futuro através de cartas e números. Não, não era uma cigana. Madame Amina possui grande experiência em prever o futuro, meu irmão. Obtive excelentes informações a seu respeito. Ela tem até formação escolar em seu país, o Paquistão, e não é cigana, nem pratica cartomancia do nada. Há método e ciência em sua atividade. Memê, não vês que deve ser uma espertalhona que tira o dinheiro dos incautos para se haver como um vidente? Eu disse. Não, João Tadeu, não. Decididamente não. Tenho uma amiga que fez mais de uma consulta e disse-me que tudo que Madame Amina previu aconteceu de fato. Confio muito em Marlene e sei que ela também confia em Madame Amina. Embora eu não tivesse apoiado a ida de Memê à cartomante, não pude deixar de ficar com uma pulga atrás da orelha. O que terá despertado assim tanto interesse na minha irmã? Afinal, Memê não era boba. Mas, como disse Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra que supõe a nossa vã filosofia. Se isso é um defeito em mim, não sei. Mas fiquei permeável. O fato é que 3 dias depois, Memê chegou para conversar comigo. Estava muito animada e alegre, como sempre, mas desta vez chegava a exultar. Fora a uma consulta com Madame Amina e me disse que nada teve que pagar. Fora com sua amiga Marlene e Madame fora absolutamente convincente acerca do seu futuro. Que Domênico seria um ótimo namorado e esposo, que ela teria muitos filhos e todos sãos, e que o futuro era-lhe promissor e alvissareiro. Uma verdadeira enxurrada de felicidade. O sorriso de Memê era lindo de se ver e fiquei verdadeiramente feliz em vê-la se sentir assim. Por meu turno, eu me encontrava bem também com minha condição de vida e, na verdade, não queria saber de nada no meu futuro. A não ser quando o futuro fosse presente, ou seja, no seu próprio tempo. No entanto, a insistência de Memê foi tanta e, como garantiu que eu não teria nada a pagar, lembrando-me do velho Shakespeare, predispus-me a fazer a tal visita, meio que a título de curiosidade e diversão. Bem, depois fiquei sabendo, pela própria Memê, que a tal consulta com Madame Amina teria sido bancada pelo Walter, que, para meu espanto, concordou com Memê, tendo em vista a curiosidade de meus irmãos em saber se eu seria um tipo famoso e conhecido em decorrência de minha dedicação ao jogo de xadrez. Que coisa! A visão que tinha da visão de meus irmãos sobre mim era muito diferente. A casa de Madame Amina era no bairro do Flamengo, um endereço caríssimo, e me lembro de que me impressionei bastante com o tamanho do apartamento. Tem-se dali uma vista deslumbrante da orla. O edifício, per si, já é uma obra de arte cuja beleza não cansa a vista. Lembro que antes de entrar no prédio fiquei admirando a edificação com suas maravilhosas varandas formadas por balcões redondos com dupla curvatura, muitos frisos detalhadamente trabalhados, impressionantes grades e que ainda leva o nome da famosa cidade do sudoeste francês. Depois de sair do elevador e cruzar a antessala, cheguei ao outro cômodo, uma sala ampla, com janelas grandes e toda decorada com bric-bracs egressos do lado asiático do mundo, cortinas, lâmpadas elétricas e a querosene, e uma iluminação que, se não impedia, dificultava sobremaneira vermos o rosto de quem, eu supunha, ser Madame Amina. Foi numa intenção mais de curiosidade para satisfazer minha irmã do que para suprir uma necessidade minha de saber o futuro. Quando se está bem, tudo vai bem. Além do mais, eu sabia que esse tipo futurologia não funciona. Mas, pagando para ver, fui. Ao final da consulta, estava de boca aberta e um tanto desnorteado, diria.
Depois de Madame Amina enumerar uma quantidade razoável de coisas a meu respeito, que até ali nada significariam, pois ela poderia ter pesquisado facilmente através até de Memê, ela iniciou a falar de algo que não acreditei que pudesse saber. O número 64. Como assim? Como aquela mulher poderia ter pensado nisso? Passei a dar atenção ao que ela dizia. De mais a mais, eu possuía um filtro suficientemente bom para não me deixar influenciar. Fato é que ela deslindou uma série de informações condizentes com a minha personalidade, bem como a minha relação com o xadrez e os números. Entre muitas outras coisas, ela me disse: Boa tarde, Sr. João Tadeu. Vejo que há muita desconfiança no ar de sua parte. Não se preocupe, Sr. João. Tenho a capacidade de prever o futuro, sim, mas só o faço a partir do que o próprio inconsciente da pessoa permite. Sei que será um pouco difícil para o senhor entender, mas digo que é assim que funciona. Nem que a pessoa me quisesse mostrar o futuro de sua vida num sentido espectral, ela conseguiria. O que vejo só é possível ver a partir do canal inconsciente formado entre a pessoa e o outro plano, ou o plano dos anjos. Compreende, Sr. João? Então, não há o que temer, e digo a partir da palavra mais pura existente, que é a genuína crença em Deus e nos bons espíritos. Podemos começar? Após esta introdução tanto quanto inesperada, assenti. Atenção, Sr. João. Vejo que o senhor pensa muito sobre o senhor mesmo e é um profundo analista do mundo que o cerca. Vejo que o senhor deseja. Há muitos desejos em jogo, mas o que ressalta aos olhos é a busca de uma beleza. Há um tanto de técnica que não entendo, mas sei que o senhor compreende isso que estou dizendo. Os números que posto aqui dizem-me que o senhor os adora e que pensa muito neles, mas há alguns de sua preferência. Digo ao senhor que se porventura esteja vendo ultimamente muitas vezes o número 64, não tenha receio, pois existe uma lógica e uma explicação para essas visões. O universo, a cosmologia é que podem explicar tais fatos. Como expliquei, Sr. João, através dos canais inconscientes, os anjos tentam entrar em contato, pois têm intenção de enviar-lhe uma mensagem que está imbricada à sua vida. Conforme o canal estabelecido, eles usam formas diferentes para transmitir tais mensagens. Pelo que vejo com o senhor, os números são estes canais, pois essas energias etéreas conseguem identificar a afinidade que a pessoa possui com tais sinais. Uma forma de o senhor próprio trazer a si os benefícios dessas capacidades é tentar registrar o que estava pensando no instante exato em que visualizou algum número ou mesmo lembrou-se da situação por que estava passando. Vejo aqui que o senhor pensa muito nos números 64. No número 64. Muito interessante, Sr. João, pois pensar no número 64 diz sobre um signo que há entre a pessoa e o seu viver. Digo ao senhor, esta é uma técnica que muito vai ajudá-lo a entender e captar as áreas mais específicas de sua vida, onde o cosmos ou os anjos apontam para que lhes dê atenção. Enxergo que o senhor possui uma forte ligação, mais potente que o normal, justamente com o número 64. Lembro-lhe que este número possui diversos significados. Enquanto ela falava, fui ficando cada vez mais interessado e como se a velha tivesse tirado um perfume que me enfeitiçasse, deixei-me levar. O número 64 é formado pelos algarismos 6 e 4. União sugere uma harmonização, cuja união sugere uma harmonização de peculiaridades. O número 6 significa amor, aspectos da vida, família, lar, equilíbrio, simplicidade, gratidão, cuidado, confiabilidade, responsabilidade, questões monetárias, trabalho e serviço. O número 4 significa sabedoria interior, fundamentos, determinação, devoção, produção, praticidade, gerenciamento e progresso. Assim, Sr. João, digo que o número 64 é, na verdade, um anjo
cosmológico e significa que o Senhor busca fazer coisas de benefício mútuo para si e sua família, tem autodeterminação, busca independência, um lar e possui pragmatismo. O número 64 também representa novas ideias e novas maneiras de agir perante o mundo. Este número indica autossuficiência. Senhor João Tadeu, as pessoas ligadas ao número 64 raramente consultam os outros sobre seus objetivos. Elas adoram fazer as coisas de forma independente. Essas pessoas gostam da companhia dos poucos e leais amigos e adoram reuniões. Elas geralmente não gostam de fazer parte de grandes grupos e de participar de atividades em grupo. Elas só participam de se seus objetivos estiverem alinhados com os delas. Realmente foi assentindo com tudo que dizia. De fato, era aquilo mesmo. Afinal, o xadrez era uma forma de ter companhia, mas ao mesmo tempo é um esporte individual por natureza. São João, veja, o que tenho para lhe dizer é algo importantíssimo e que vai ficar gravado em sua mente para sempre. O significado secreto e o simbolismo deste número. O número 64 é um anjo. É um anjo e um lembrete dos anjos que comandam nossas vidas para que o Senhor mantenha uma atitude otimista, especialmente em relação a seus assuntos financeiros. Os anjos querem que o Senhor saiba o que lhe será fornecido pelo universo. Saiba, Senhor João, que poderá também contar com a ajuda e orientação deles. Estão pedindo para o Senhor liberar todos os pensamentos de preocupação sobre o dinheiro, porque assim eles apenas permitirão o fluxo de prosperidade e abundância em sua vida. Pense apenas nos resultados desejados e não deixe negatividades se infiltrar. O Senhor tem que confiar completamente no apoio que está recebendo do universo. Os anjos estão encorajando-o a continuar a trilhar seu caminho. Eles pedem que o Senhor tenha fé em suas habilidades e seja confiante. Quanto ao amor, São João, veja que as pessoas ligadas ao número 64 geralmente ficam tão preocupadas com o trabalho que não têm muito tempo para o amor e a vida familiar. Muita atenção agora, São João, pois muitas vezes seus negócios e carreira poderão ser mais importantes do que sua vida amorosa. As pessoas ligadas ao número 64 como o senhor buscam se casar apenas quando possuem uma base financeira segura para o futuro. Todavia, personalidades como a do senhor, quando formam uma família própria, caracterizam-se por serem cônjuges e pais muito dedicados, que fazem de tudo pela felicidade e equilíbrio de sua família. Fui ficando meio paralisado com toda aquela falação, quase como se estivesse sendo hipnotizado ao tempo em que sentia o perfume de incenso, leve, meio adocicado, sem ser enjoativo, parecido até com o cheiro de massinha de modelar de dentaduras. E a luz também. O dia lá fora era de sol e calor, mas dentro do apartamento não víamos o dia e a temperatura era agradável. A luz era apenas dos candelabros e lamparinas e todas semi-escuras, sonolentas, quase como dizendo aos presentes para ir dormir. São João, como deve saber, o número 64, se reduzido a um único dígito, transforma-se no número 1. O que não deve saber é que isso enseja a energia total do número 64, consolidada nos algarismos 1, 4 e 6. Ora, Sr. João, sabemos que o número 1 significa autodeterminação, independência e liderança, enfim, criatividade. O 6 tem como significado o amor, mas também a harmonia, o idealismo, a constituição da família e de um lar para ela. Já o 4 tem como significado pragmatismo e consciência, o que implica no estabelecimento de fundações bem firmes, onde o promissor futuro poderá se suster. Concluímos então, Sr. João, que a harmonização universal, convolada no amálgama numérico de 64, é capaz de gerar autossuficiência e alta capacidade no alcance dos objetivos desejados, principalmente em prol da finalidade comum e do bem-estar familiar. As pessoas imbricadas ao número 64 são muito independentes. Elas não gostam de interferências externas. São verdadeiros exploradores. Embora sejam bons líderes, não pensam muito em seus seguidores, em virtude da alta concentração que possuem
quando estão dedicados a uma tarefa. E vejo que o número 64 é o seu número de destino, Sr. João. Provavelmente é um líder, especialmente em sua família. Mas não só. Também é considerado dessa forma em sua atividade profissional, principalmente na atividade que mais lhe apraz. Sr. João, caso veja o número 64 com frequência, essa ocorrência pode ser um sinal muito bom, pois isso tem o profundo significado de que os anjos habitantes das mais altas esferas do cosmos estão em harmonia no intuito de apoiá-lo e não há com o que se preocupar. O recado dos anjos é que o universo apoia a tua luta para manifestar teus desejos. De novo, o recado dos anjos é que o universo apoia sua luta para manifestar seus desejos. Eles o estão encorajando a perseverar nesse caminho. Leve sua vida com ação, bem como pensamentos e pessoas positivas. Não se esqueça de perceber e valorizar todas as bênçãos que o Senhor tem, pois elas não caem do céu diretamente, mas confirmam seus esforços na consecução de sua obra. Sr. João, para banhar-se de toda essa energia positiva advinda dos números, seja grato. Expresse sua lealdade às outras pessoas que estiveram ao seu lado quando os tempos foram difíceis. Mostre-lhes o seu apreço. Veja, Sr. João, os anjos estão pedindo que não desanime por decepções passadas. Mantenha sua fé forte e inquebrantável. Siga em frente. Confie que tudo está se desenrolando na melhor direção possível. Sr. João, um aviso. Quando chegar a hora dos obstáculos ao longo do caminho, enfrente-os com fé. Saiba que os anjos estarão lá para ajudá-lo a dar-lhe orientação. O Senhor apenas tem de estar atento aos sinais. Sr. João, tenha fé. A fé em seu peito proporcionará que esteja aberto para receber mensagens divinas e orientação do universo. Desse modo, terá confiança suficiente sabedor que possui a força, a energia e as habilidades para não se obstar diante de qualquer dificuldade com que se depare. Entenda, Sr. João Tadeu. O 64 é de fato o anjo que apareceu em sua vida. Pode ser uma mensagem dos anjos lembrando-o de se concentrar no desenvolvimento de sua espiritualidade, no entanto, de trazê-lo a uma autotransformação e em uma pessoa cada vez melhor. A sua vida deve ser levada de forma honesta, em harmonia com seu coração e aberta. Finalmente, Sr. João, o que o cosmos está mostrando é a importância do seu tempo. Assim, desfrute o máximo que puder com sua família, pois cada momento e instante são eternidades que só se constituem pelo amor desfrutado entre os seus, pois simplesmente não há meios de serem substituídos se o Senhor não os aproveitar. Na vida, Sr. João, o mais importante é o que temos e demonstramos. Sem condicionantes, demonstre aos seus entes queridos o apreço, o afeto e o amor que possui por eles. E quando ela terminou com essa peroração, meu coração estava aos pulos. Aquilo me atingira assim, mesmo sem querer. Concluí que seria de algum valor e, de certo modo, incorporei a mensagem ao meu cabedal de vida e espírito. Afinal, parafraseando os espanhóis, mesmo que eu não acredite em bruxas, que elas existem, existem. Pensava em mamãe citando que coincidências podem existir, mas também podem ser sinais para os quais devemos atentar. Pensava que minha índole era de uma pessoa que busca o bem, sem conflitos. Estes eu os exercia nos jogos do tabuleiro de xadrez. E era no tabuleiro que se encontram 64 casas. Parecia um fechamento.